Boa noite, estamos iniciando mais um programa Conecte Saúde ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Você pode fazer a sua pergunta participando de forma interativa no Conecte Saúde. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios meu colega Dr. Arley Alves, cirurgião dentista e implantodontista. Seja bem-vindo, Arley. Obrigado, André, pela oportunidade de estar aqui. Espero sanar algumas dúvidas dos telespectadores sobre essa implantodontia que hoje, vamos dizer, é o boom dos cirurgiões dentistas. E da odontologia. E da odontologia em si. Exatamente. Você que está nos assistindo, faça sua pergunta sobre implantes, sobre implantodontia. Dr. Arley Alves, especialista em implantodontia, já vai estar aqui, já está conosco para responder as suas dúvidas. Implante surgiu há muito tempo, há pouco tempo, é um tratamento, uma terapia garantida. Quais são as finalidades da implantodontia nos dias de hoje? Nós voltamos em 1 minuto com o Dr. Arley Alves. Retornamos com o Conecte Saúde desta segunda-feira. Você que está assistindo o Conecte Saúde ao vivo pode estar estranhando um pouquinho, né? Conecte Saúde sempre às quintas-feiras, mas nós estamos desde a semana passada em novo dia, no mesmo horário, 7h45, após o Jornal da TV. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Arley Alves, cirurgião dentista, especialista em implantes. Vamos falar um pouquinho sobre a implantodontia. É uma ciência nova, surgiu há muito tempo, já é experimentada. O que nós poderíamos colocar para o nosso telespectador? Na realidade, doutor André, a implantodontia já existe há milhares de anos, né? Desde a época dos egípcios, sempre o homem quis repor os dentes ausentes através do início, né, dessa época, de dentes de cadáveres, dente de animais trabalhados, né? E hoje em dia, a partir do desenvolvimento através do professor Brånemark, né, que foi quem fez toda a descoberta vamos dizer assim, da chave, vamos dizer assim, do elo perdido entre a implantodontia antiga e da atual, foi através do professor Brånemark que descobriu que o titânio, ele promove um negócio que chama osso-integração. O que seria osso-integração? A osso-integração simplesmente o osso é formado ao redor do implante como se fosse uma parte integrante daquele... Que abraçasse esse implante. Isso, forma uma fusão do osso ao implante titânio. Então, a partir desse momento é que houve toda essa revolução, que hoje a gente está num período muito áureo, né? Um período que as perdas, tudo isso é muito baixo em relação ao passado. Um tempo atrás, quando se falava em implantes, né, até os próprios pacientes perguntavam qual que é o índice de rejeição, é muito grande, né? E realmente antigamente até era, né? Antigamente eles muitas vezes não conseguiam fazer essa osso-integração. Por quê? Porque não tinha uma superfície de tratamento. Hoje os implantes são tratados, são trabalhados a superfície. Antigamente era como se fosse um parafuso feito de titânio polido e colocado ali no osso. Exatamente. E isso fazia com que acarretasse muitas perdas. Hoje o implante ele é tratado, então ele possui uma superfície de tratamento que acelera esse processo de osso-integração e faz com que não haja a famosa fibrointegração, porque na realidade nunca existiu, não existe rejeição ao titânio. Exatamente. O titânio não é rejeitado, o corpo não espelha o titânio. Então, a única coisa que existe, o que é? A não osso-integração. Isso o osso não consegue formar em volta do implante. Não consegue formar esse osso em volta do implante. E isso acarreta perdas. Então, muitas vezes, acaba o paciente perdendo o implante não por rejeição, mas sim porque não osso integrou. É interessante, você colocou sobre rejeição, né? A gente aprende, inclusive, na pós-graduação, tudo, exatamente isso, que os órgãos vivos, né, que são rejeitados. Então, você pega algo vivo, um coração de uma pessoa, ele pode ser rejeitado em outra pessoa. Agora, o implante não é um órgão vivo, né? Não dá para falar de rejeição. Né? Rejeição não existe, rejeição é implante, né? Então, é um mito que foi propagando durante muitos anos e que hoje em dia, então, acaba-se, vamos dizer assim, caindo por terra isso.
Ok. Nós temos ali uma pergunta da Paulina do Parque dos Municípios, nós vamos responder daqui a pouquinho. Com relação aos implantes, né? Então nós sabemos hoje que as perdas de dentes que existem, as pessoas, os pacientes ficam ansiosos por recuperar da forma mais simples possível. Então, até um tempo atrás, perdia-se todos os dentes, colocava-se uma dentadura. Quando sobravam alguns dentes, colocava-se uma ponte móvel. Quando perdia apenas um dente, desgastava-se os 2 dentes do lado, depois de um tratamento de canal, tudo isso. Nós poderíamos dizer que a terapia com implantes, para recuperar, por exemplo, um dente perdido, é uma terapia mais simples do que uma prótese fixa? Eu acredito, na minha opinião, sim. Alguns, às vezes, alguns protesistas aí podem até achar o implante é mais complexo, mas você não tem que mexer nos dentes do lado, você não tem que mexer em dentes que estão sadios. Né? Eu vou tratar um canal, vou fazer um núcleo naquele dente que está sadio, né? Mas existem as suas indicações. Lógico, eu não vou colocar implante em todos os pacientes que vão no meu consultório. Não. Por quê? Porque tem a questão financeira, né? A questão... Mas eu creio que num futuro muito próximo, vamos dizer assim, o tratamento de escolha vai ser implantes para repor apenas um dente, em vez de fazer uma prótese fixa de 3 elementos. Em vez de fazer 3, você vai fazer 1. E é interessante a gente colocar isso porque muitas vezes o paciente ele não compreende a questão da prevenção, né? Então, quando nós colocamos um implante no meio ali, que foi perdido um dente, nós estamos deixando de desgastar aqueles dentes do lado, né? Que às vezes estão íntegros, né? Bonitos. Estão íntegros, bonitos, para que você vai mexer? Mas tudo isso, então, há casos e casos, né? Exatamente. Tem casos que não tem como você colocar um implante ali no meio, porque o paciente tem um sorriso muito alto, por exemplo, né? Um sorriso que aparece muita gengiva, então já complica, já é um caso não que é uma contraindicação do implante, mas é um caso mais difícil. De se agradar, inclusive, do paciente. Principalmente por isso, porque já perdeu o osso em altura, o dente vai ficar comprido. Exatamente. Quando sorrir, vai mostrar. Quando sorrir, vai mostrar. É delicado. Então, nós temos uma pergunta aqui da Elza, doutor Arley. Ela pergunta o seguinte: os implantes podem ser colocados em todas as pessoas ou existe alguma doença ou fato que possa não indicar o implante? A Elza. Então, as contraindicações relativas do implante, né? O que é uma contraindicação relativa? É que você pode ou não optar. Às vezes tem que esperar algum tempo esse paciente recuperar para depois sim fazer os implantes. Então, as contraindicações relativas existem, por exemplo, o fumo, né? Quem fuma muito. Então, existe uma maior chance de se perder implante, não que não se possa fazer. Né? Paciente diabético, uma diabetes muito alta, então vai ter problema não de rejeição, mas de cicatrização. Cicatrização pode atrapalhar na hora de osso integrar. Exatamente. Então são contraindicações relativas. Alguns medicamentos, né, que hoje tem grandes pesquisas, pacientes que fazem utilização de um medicamento que chama biofosfonados, esses remédios acarretam alendronatos, tudo isso, né? Todos eles acarretam em problemas de perda de implantes. Por quê? Porque tem uma diminuição na atividade óssea. Então, a atividade óssea daquele paciente para formar osso em volta do implante é deficitária. Então, alguns medicamentos, vamos dizer assim, o paciente tem que informar o seu dentista quais medicamentos que toma, qual doença que tem. Paciente irradiado, né, paciente com câncer, também é bom esperar então, algum tempo. Existem algumas situações que a prudência manda que se avalie realmente. Tem que pedir um histórico, pressão alta, né? Paciente que tem pressões muito altas, tem que tomar cuidado, tem que ter uma autorização de um médico, por exemplo. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael, que ele pergunta a respeito dos fumantes. Existe alguma contraindicação de instalação de implantes para pacientes fumantes? Contraindicação, não. É uma contraindicação. Pode comprometer. Compromete a cicatrização. Porque imagina a temperatura da boca a hora que você está dragando o cigarro. Exatamente. Então a temperatura aumenta. Se aumenta a temperatura, você tem maior chance de ter uma hemorragia, de perder o sangue. Porque o segredo de toda e qualquer cirurgia é o sangue. Exatamente. Deus faz a coisa tão perfeita que o sangue é o segredo de tudo. Se tiver o sangue ali, se formar para formar o osso, necessita de ter o sangue. O segredo de tudo está no sangue. Exatamente. Então, se sair aquele sangue dali, é onde vai ter problemas. Né?
Nós temos uma pergunta da Paulina, do Parque dos Municípios. Ela quer saber como funciona a implantação de facetas de porcelana. Então, não é exatamente no que nós estamos falando, né? Mas um grande abraço para você, Paulina, que está nos assistindo, para todo o pessoal do parque. As facetas de porcelana, o que nós poderíamos colocar para a Paulina? Paulina, faceta de porcelana é como se fosse, eu falo muito para meus pacientes, é como se fosse uma unha postiça que, em vez de você colocar sobre a unha, você coloca sobre os dentes, né? Hoje até tem está muito falado na televisão, na mídia, das famosas lentes de contato de porcelana, exatamente. Que são fragmentos de porcelana muito fininhos que são colocados sobre os dentes, né? É bem fino. Se é fino, tem a resistência menor. Então ainda não é bem estudado isso, ainda são trabalhos recentes, mas muita gente está fazendo, tem dado certo. E as facetas aí, nesse caso, não são indicadas quando se perde um dente, mas quando tem comprometida a estética. Né? Se teve um problema, né, de resinas, né, tem várias restaurações de resinas, normalmente é nos dentes anteriores que a gente faz. Dente posterior é muito difícil de alguém querer fazer. Mais, né? Os dentes da frente. Mais os dentes anteriores, então dos dentes da frente, que tem muita resina, paciente tratou canal, né, que às vezes escureceu, então acaba tendo que fazer as facetas. Mas é um tratamento muito bom que faz pequenos desgastes, não desgasta tudo igual uma prótese fixa, faz um pequeno desgaste na frente dos dentes, vamos dizer assim. Temos mais uma pergunta aqui da Cláudia. Ela parabeniza a Conect Saúde pelo programa, Dr. Arley, e ela coloca o seguinte: como saber se um tratamento de implante vai dar resultado ou não? Cláudia. Essa é uma pergunta complexa, né? Porque não tem como você ter um parâmetro que vai dar resultado. Resultado você vai ter, resultado principalmente de função. Se o paciente tem osso, eu falo assim, se o paciente tem osso e vontade, esse é um paciente indicado para implante. Se o paciente não tem osso, mas tem vontade, a gente tem que fazer um enxerto, depois fazer... Coloca-se o osso, né? Coloca-se o osso. Faça o enxerto, depois coloca-se o implante. Então... E paciência também. Né? Tem que ter, porque a pessoa, hoje nós estamos numa fase em que, não sei se o Dr. Arley concorda, que procura-se muito imediatismo, né? Olha, eu quero lá colocar um dente, já sair masticando, já sair sorrindo. De repente, quando fala, nós vamos precisar fazer um enxerto, porque a senhora não tem osso, vai demorar aí 6 meses, né? Às vezes até mais, dependendo da situação. Né? Então, hoje existe muito esse, vou fazer uma carga imediata, né? Vamos falar o que é carga imediata, então. Carga imediata, o que seria a carga imediata? Coloque-se o implante e a prótese dentro de um período muito curto. De 2, às vezes, 24 horas, 2 dias. Praticamente já sai com o dente. Praticamente já sai com o dente. Então, é um procedimento legal, tem resultado, porém, não são em todos os pacientes. E é igual, eu falo assim, as propagandas de carga imediata tinha que vir igual numa bula de remédio. Esse medicamento é contraindicado bem pequenininho, tinha que pôr lá embaixo. Não são todos os casos que pode ser feito isso. Exatamente. Os pacientes têm que fazer um enxerto antes, como que eu vou colocar carga, vou pôr um implante, o dente mastigando em cima. O paciente tem uma mordida que não contribui tanto, né? Paciente bruxista, né? Então, arranja os dentes, é muito complicado de se fazer isso. É delicado. Esse imediatismo nós temos que tomar cuidado. Né? Você que está nos assistindo, Conect Saúde, desta segunda-feira, como sempre, ao vivo, você pode fazer a sua pergunta, ligue para 3551-7458 ou para o e-mail que sempre está aparecendo aí no seu vídeo. Hoje nós estamos falando sobre implantodontia, os implantes dentários, com o Dr. Arley Alves, que é especialista em implantes. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com o nosso último bloco falando sobre implantodontia. Faça a sua pergunta, voltamos já. Retornamos com o nosso último bloco do Conect Saúde desta segunda-feira, ao vivo. Faça sua pergunta para o Dr. Arley Alves, cirurgião dentista, especialista em implantes. Dr. Arley, temos mais uma pergunta chegando do Reginaldo. Agradecemos a você, Reginaldo, pela sua participação. Ele pergunta se, uma vez colocados os implantes para substituir dentes que foram perdidos, se isto é para sempre. Capcioso, hein? Isso aí.
É uma pergunta que sempre fazem pra gente, pergunta, vai ficar pro resto da minha vida? Depende. Se o paciente tiver 80 anos, depende muito do que o paciente espera, né? Vai ficar o resto da minha vida? Se o paciente tem 20 anos hoje, ele vai durar até os 80 anos dele? Não sei, pode até durar. Os primeiros implantes colocados pelo professor Branemark, se não me engano, o primeiro paciente feito com implante morreu agora em 2000 e pouco. Ele pôs em 1960. Poxa, durou. Então durou o resto da vida. Durou o resto da vida dele. Mas isso depende muito do quê? Higienização do paciente. Nesse caso, os fumantes. Os fumantes também, nesse caso, é um dos problemas. Chama periimplantite o problema principal que pode acontecer tardiamente, né? Então, mais para frente, depois de colocar a prótese, tudo o que pode acontecer de perder implante? Periimplantite é a principal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente existem aquelas perdas de dentes que os antigos chamavam de piorreia, né, que era a doença gengival que nós sabemos, então era periodontite. Isso. Então o dente ia amolecendo e de repente saía até na escovação, saía no pão e por aí. Agora, isso é importante colocar para quem está nos assistindo, porque com o implante pode acontecer a mesma coisa, só que tem um outro nome. Então, chama periimplantite. Mudou, antes era periodontite, né? Então, odonto de dente. Agora é periimplantite. E como que acontece e o que pode levar a essa perda de implantes? Então, o paciente pergunta, mas eu preciso higienizar igual, tem que escovar, tem que passar fio dental? Tem. Você não vai ter cárie. Cárie não tem como ter cárie em titânio, ter cárie na porcelana, isso aí você não vai ter. Mas o problema gengival existe. A gengiva vai descendo, né? Como o pessoal fala, meu dente está crescendo. Então vai crescendo o quê? Vai aparecendo os implantes. A rosca do implante vai aparecendo até uma hora em que acontece desse implante soltar, vamos dizer assim. Mas demora muitos anos para acontecer isso. Mas é uma coisa, vamos dizer assim, é um tratamento eterno? Não. É um tratamento duradouro. O que eu posso dizer, se perdem, né? Então, se a gente perde dente, foi Deus quem fez. Né, o ser humano, uma máquina extremamente complexa, indecifrável, até hoje não se decifrou tudo. Imagina num caso de implantes, né, se vai durar a mesma coisa que como Deus fez. É importante você que está nos assistindo, de repente fica uma ideia, olha, o Dr. Arley e o Dr. André estão caracterizando o implante como algo fácil de se perder ou que não é para a vida toda. Nós estamos aqui colocando esse tema exatamente, né, doutor Arley? Para que a gente consiga esclarecer que todo procedimento, assim como um carro não precisa de revisões, o pneu não vai acabar, os amortecedores não vão acabar. Então, não é para sempre. É justamente o que eu falo para os pacientes. O que muitas vezes acontece também é de desrosquear a prótese. Né? Chega o paciente, meu implante está saindo. Muitas vezes não é o implante que está saindo, é a prótese que soltou. É um parafusinho muito pequeno que vai dentro. Esse parafusinho, com o passar dos anos, pode roçar, vamos dizer assim. Exatamente. Daí o que se faz? Troca o parafuso, às vezes tem que trocar a prótese, mas não é, vamos dizer assim, um problema muito grande. Agora, a periimplantite, sim, já é uma coisa que, se o paciente não tiver uma higienização, não tiver noções, né, de higiene, pode sim acontecer uma periimplantite e ele perder esse implante. Então, não é um tratamento eterno, é um tratamento duradouro. É um tratamento que pode durar muito tempo, desde que reservados, né, fazer uma visita periódica ao dentista. Exatamente, essa é a manutenção, né? Tem que fazer uma manutenção, é igual o carro. Exatamente. Revisão de 30 mil quilômetros, então o dentista tem que fazer a revisão de 500 mil mastigações, vamos dizer assim. Exatamente. É importante a sua colocação, porque fica-se a ideia de que você faz um tratamento e acabou. Que não há necessidade de fazer um controle, uma manutenção, e assim como um equipamento, uma máquina, é necessário controlar. Né? Tudo na odontologia, não só na odontologia, na medicina, existe prevenção. A gente tem que fazer a prevenção. Como que é feita essa prevenção? Fazendo visitas periódicas ao dentista. Vai lá, tira uma radiografia, vamos ver como é que está aqui. Porque essa perda óssea, muitas vezes, vai existir. Essa perda. Só que ela não pode ser acelerada. Né? Exatamente. Então, a perda óssea no implante acontece principalmente no primeiro ano. Então é importante, principalmente no primeiro ano, que se faça os controles, as visitas após a implantação. Né?
Nós temos uma pergunta aqui da Francisca. Ela pergunta sobre a dentadura parafusada. Vamos esclarecer o que é a dentadura parafusada que a Francisca está colocando. É apenas lembrando o seguinte, que até um certo tempo, quando se falava, principalmente no Brasil, né, deixando um pouquinho a Suécia lá, o Brandmark, né, que nós falamos no início do programa, mas até um certo tempo, quando se perdia todos os dentes, era dentadura e não tinha outra saída. O que nós podemos falar dessa dentadura parafusada que a Francisca está colocando? Esse, para mim, é a principal função do implante hoje em dia aqui no Brasil. Porque o número de desdentados totais no Brasil é extremamente alto. Então, se não me engano, era em torno de 25% da população há um tempo atrás. Era um quarto da população desdentada. Então, um quarto da população desdentada, imagina quantos pacientes, vamos dizer assim, potencial que a gente não teria, né? Então, muitos pacientes não conseguem usar a dentadura. A dentadura fica jogando na boca, fica soltando, fica caindo. Quando isso perde até qualidade de vida, né? Perde mastigação, peso. Peso. O paciente não consegue mastigar, o estômago tem gastrite, tem tantos outros problemas que podem acontecer, até úlceras, outros problemas. Exatamente. Por quê? Porque não mastiga. Né? Com a dentadura, o poder de mastigação de uma dentadura é em torno de 25%. Da dentição normal. Exatamente. E com os implantes a gente chega aí, vamos dizer, beirando ao 100%. Não pode falar 100% porque não tem o sentido da mastigação um pouco diferenciado. Mas a principal função do implante é desses pacientes. Que perderam todos os dentes. Que perderam todos. Então, preciso colocar um implante por dente? Não. Isso vale tanto para baixo como para cima, a mandíbula e... então, muitos pacientes perguntam, tem 32 dentes na boca, tem que fazer 32 implantes? Não precisa. O que a gente faz? Coloca-se alguns casos até de 4 implantes, outro, na maxila principalmente tem que ser pelo menos uns 6, né? Fazer de 4 a 6 implantes, faça uma dentadura parafusada. Então, essa dentadura o paciente não tira, ela é fixa. Então serve para mastigar, então o paciente que quer comer não vai ficar tirando, tendo que higienizar. E periodicamente é interessante que se remova para fazer uma limpeza no consultório? No consultório, sim. Periodicamente, pelo menos uma vez por ano, é bom estar dando uma olhada e para trocar os parafusinhos principalmente, daí é em torno de 4 a 5 anos. Tá. Né? Mas periodicamente... E essa prótese, o paciente, vamos supor, o paciente chega no consultório ou com alguns dentes que não tem como conservar, que é necessário implantar ali 4, 5, 6, como o doutor colocou, ele já implanta e já sai com essa prótese parafusada no dia seguinte, ou é interessante aguardar um período, como ele colocou no início do programa, de integração óssea? O que seria interessante? Então, na minha experiência clínica, né, do que eu já vi, eu ainda sou um pouco conservador nisso. Prefere aguardar aí? Prefiro aguardar. Quanto tempo? Normalmente, se for na mandíbula, em torno de 3 meses, 4 meses no máximo. Agora a maxila daí tem que esperar um pouco mais, porque o osso da maxila, né, da parte de cima, vamos dizer assim, ele é mais poroso, é um osso, vamos dizer assim, não é a mesma coisa que você pôr um prego no concreto. É igual você pôr um prego, um parafuso. Um bloco, um tijolo baiano. Então na mandíbula seria você colocando um concreto, né, duro. Agora na maxila, né, na parte superior, você vai colocar como se estivesse colocando uma madeira, ou então numa parede de saibro, vamos dizer assim. Né? Então acaba não tendo a mesma força de travamento. Perfeito. Então acaba tendo essas questões. Mas a principal foco hoje da implantodontia é reabilitar esses pacientes que são desdentados totais. Eu acho que esse é o principal, principalmente, né, o pessoal que está na terceira idade, aí, ter uma qualidade de vida, né? Chegar ao fim da sua vida, pelo menos comendo, mastigando, como se deveria. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Cacilda. Cacilda pergunta o seguinte: qual a diferença da dentadura parafusada e da abotoada? Sim. Cacilda. Então, vamos explicar o que é parafusada e o que é... A parafusada é isso que a gente estava falando, né? Seria o que a gente chama de protocolo. Que ela é fixa, né? É uma dentadura fixa. Perfeito. Então, se parafusa ali, o paciente não tira. Não tira em casa. Só vai tirar quando for no dentista. Daí tem que abrir, tudo dá um pouco de trabalho, a gente consegue retirar. Agora, a abotoada, o que é? Você coloca 2, às vezes 3 implantes,
Alguns casos pode fazer uma barrinha com clipe, né? Ou então faz um sistema que a gente chama de O-ring, ou uma bolinha em que um sistema de macho e fêmea que encaixa. Então, através desse encaixe, acaba o paciente tirando para higienizar. São 2 tipos de prótese. O cirurgião é que vai decidir. Às vezes, o paciente que usa um serviço desse é porque é um serviço mais em conta, né? É um serviço que é um pouco mais barato que o de protocolo, que é fixo. Usa menos implantes, então por isso que fica mais barato. Tem um custo menor. E questões ósseas também, né? Às vezes o paciente não tem um osso de qualidade, acaba sendo o dentista utilizando desse sistema. Mas é um sistema que também dá certo, que também não tem a mesma qualidade de uma fixa, mas o paciente que usa essa botoada não tem nada de errado. Tem gente que prefere algo que se tire. Para higienizar. O paciente tem problema de coordenação motora, né? O paciente às vezes está muito idoso. Na época que eu estava fazendo o curso, uma senhora, ela usava cadeira de rodas, então ela não tinha uma coordenação motora. Então foi o que a gente pôde fazer para resolver o caso dela. Perfeito. Doutora, 1 minuto nós temos. Tudo que é bom acaba logo, né? Então, as suas considerações finais na sua câmera 2 sobre a implantodontia, algum conselho, alguma dica para quem está nos assistindo? Então, a principal importância da implantodontia hoje é nesses casos de próteses fixas, né? Então, o paciente quer uma coisa fixa na boca. Então, é um sistema que dá certo, que tem suas, vamos dizer assim, contraindicações relativas, outras absolutas, né? Então, uma contraindicação que não possa fazer, mas que normalmente eu aconselho o paciente a fazer, que dá certo e que tem resultados sim. Porém, tem que ser muito bem avaliado e o paciente tem um pouquinho de paciência, porque não tem como se fazer tudo do dia para a noite, ainda mais na nossa cidade, que não dispomos de grandes recursos como em outras cidades por aí. É interessante essa colocação, porque para quem ainda duvida, né, da implantodontia, será que dá certo? Não, é uma realidade, né, está dando certo, mas é importante estudar caso a caso, né? Cada caso oferece a sua realidade. Nós temos uma pergunta, o Anilton pergunta como se faz para colocar um aparelho para arrumar os dentes. Vamos deixar isso para o ortodontista, viu, Anilton? Você que está nos assistindo não vai ficar sem resposta. Claro que cada caso é um caso. Hoje coloca-se aparelho em todas as idades, né? Pacientes, antigamente era só adolescentes, depois as crianças, hoje os adultos também colocam, né? Nós vamos deixar para uma outra situação. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Agradeço, tenho certeza que foi de grande valia para esclarecer os nossos Obrigado a todos os telespectadores e à TV Sul por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Você que está nos assistindo, lembramos que temos reprise aqui em quinta-feira, às 19h45, sábado, às 15h30 e terça-feira, às 18 horas. Mais 3 reprises para que você não tenha dúvidas sobre implantodontia. Muito obrigado pela sua participação, pela sua fidelidade ao Conecte Saúde, sempre às segundas-feiras, após o Jornal da TV. Até o próximo.